Às vezes pensamos o que perdemos, o que ganhamos, principalmente o que deixamos para trás, para o ano para trás. Queremos deixar algumas coisas e não queremos mais, não é verdade? Precisamos ter como definição, algumas coisas na sua vida precisam ficar para trás. E perceba que muitas vezes, diante da prosperidade, diante de coisas que Deus está querendo trazer para você, talvez você fique absolutamente aprisionado no lugar de que você não vai conseguir, então você definitivamente não consegue, porque você sequer tenta. Há pessoas que simplesmente não tentam. Elas já estão tão habituadas a fazerem as mesmas coisas da mesma forma, que elas, como uma águia acorrentada, elas não conseguem viver uma coisa diferente. É desesperador. Mas não é a evolução do tempo, ou a mudança de tempo, ou a construção de um calendário que vai fazer a mudança na sua vida. As estações de Deus não têm relação com o tempo, têm relação com a obediência. Quando você se coloca e se prepara e se constrói para viver uma nova etapa, você pode ter certeza que a tua obediência vai gerar na sua vida muitas novas etapas. Mas isso requer de você a disciplina de entender que andar em prosperidade, andar em obediência a Deus, é uma relação construída entre você e Deus no seu coração. Isso é fixo, não há mutação. Se você começar a ler a Bíblia e começar a perceber que algo não está alinhado com aquilo que está na Bíblia, se você começar a ter um relacionamento com Deus, você vai querer ler a Bíblia. Se você começa a ter um relacionamento com Deus, você vai querer ouvir a palavra de Deus, você vai querer ouvir a voz de Deus no seu coração e você vai querer obedecê-lo. Mas inicialmente você não vai perceber. Mas algumas coisas que você faz na sua vida constantemente, porque você, como uma águia acorrentada, não sabe fazer diferente. E Deus a cada vez e cada minuto te dá um desafio para você largar as suas correntes. Então, inicialmente, eu quero trazer para você uma visão que esse novo ano possa trazer você a decisão de quebrar essas correntes, de decidir não se submeter ao seu querer, decidir eu não vou me submeter aos meus sentimentos. Então, que esse ano, e eu declaro a sua vida, que esse ano possa ser um ano que você não submeta aos seus pecados, que você não submeta a sua vida aos seus sentimentos. E é nesse lugar que eu quero trazer a visão da prosperidade. Prosperidade não é aquilo que as pessoas dizem que, eu sou próspero. O que é prosperidade? Quando, na verdade, são pessoas mesquinhas, pessoas que não conseguem doar nada de si mesmas, pessoas que só pensam em agrupar coisas e ter coisas, e olham para as pessoas que não têm condições e simplesmente vai ignorá-las. A pergunta seria, o que é ser próspero? Vamos abrir em Salmos 128, versículo 1 e 2, que diz, Salmos 128, versículo 1 e 2, que diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus... O temor de Deus é a segurança que você tem. Uma pessoa falou para mim, poxa, você entende, eu queria esconder. Eu queria esconder porque eu tinha medo de eu não ter aquilo que eu queria. Eu falei, não entendo. Não entendo. Eu tenho temor de Deus. Eu já criei um temor de Deus na minha vida há muitos anos. Então eu sei exatamente o que é. Eu tenho mais temor de Deus do que medo de qualquer pessoa, de qualquer situação. Então quando você alimenta o seu medo, quando você alimenta o seu orgulho, é ele que vai te governar. Quando você
alimenta os seus sentimentos, quando você alimenta a sua insegurança, quando você alimenta a sua mesquinhez, é ela que vai te governar. Mas quando você alimenta a decisão de temer ao Senhor e buscar os caminhos que Ele tem para você e andar neles, então você está alimentando a prosperidade na sua vida. E o que é prosperidade? Será que é ter muito dinheiro? Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e são muito infelizes. Então, a prosperidade não está no dinheiro. Ajuda bastante ter dinheiro. Mas definitivamente não leva você a lugar nenhum. Pode ajudar você a não pensar nas suas contas, mas também começa a pensar nos inimigos, nas pessoas que estão perto de você por oportunismo, e por aí vai, né? Porque você não tem um problema, tem outros. E a grande questão aqui é quando você trabalha na prosperidade, você buscando essa prosperidade, você precisa entender que é uma relação íntima com a governança de Deus na sua vida. Íntima. Porque você pode ser uma pessoa muito próspera, e olha que eu conheço muita gente que tem muitas coisas maravilhosas e simplesmente não dá valor a elas. Não consegue reconhecer que Deus trouxe ela até aqui. Meu Deus, se Deus te trouxe até aqui, Ele vai continuar a levar você. Essa é uma visão muito simples. Deus fez você chegar até onde você chegou. O que significa dizer que se Deus te trouxe até aqui, Ele vai continuar a levar você. E o que é favorável a você é você buscar ao Senhor, e isso é importante que você faça. Que você busque ao Senhor. Que você decida buscar a Deus para esta prosperidade deste ano. A decisão de temer ao Senhor. E às vezes a gente pensa, como é que eu vou temer ao Senhor? É quando você respeita que existe um caminho para você. E você sabe que você tem que buscar esse caminho, você vai na direção desse caminho. Entende isso? Não é um temor de ter medo de Deus, mas certeza que existe um caminho traçado para a sua vida e você vai buscando esse caminho. E você sabe que se você reconhecer Deus nos seus caminhos, Ele vai endireitar você nas suas veredas. Portanto, nada é tão torto que Deus não consiga endireitar. Mas a condição sine qua non é que você dependa de Deus. E depender de Deus é fácil? Ah, mas não é mesmo. Depender de Deus não é fácil. Porque você precisa deixar a sua teimosia. Para você ouvir Deus, você tem que deixar o seu orgulho. Quem consegue deixar o seu orgulho? Assim, deixa de lado e vai o orgulho embora. Nesse lugar, o temor de Deus é a base de tudo. E muitas pessoas que eu conheço que saíram do nada, não tinham nada. De repente começa Deus começa a favorecer aquela pessoa, a pessoa é abençoada, aquilo que tudo que ela toca vira ouro, né? De repente você olha para ela, você fala com ela, ela acha que aquilo é que treinamento, um ministério treinado. Ela acha que é, então ela leva aquilo para, ela se alimenta de isso, alimenta de orgulho, vocês que não ouviram. E aí você tem uma pessoa que fez um culto de si mesma. Deixou que Deus ficasse de lado e passa a alimentar a ideia de que é ela que conseguiu tudo isso. Apesar dos sustos que Deus deu para essa pessoa. Ei, não é você não, hein? Sou eu. Voltamos de novo. Ao entendimento que a nossa espiritualidade, neste novo ano, precisa passar pelo caminho de submissão e obediência. Relacionamento com Deus é um relacionamento que você pode buscar todo dia. Isso não significa dizer que você vai encontrar. Se você buscar, você encontra. Mas às vezes você não quer buscar. Portanto, quem não busca, não acha. Então tem que decidir buscar. Dá trabalho? Como assim não dá trabalho? Experimenta ligar o WhatsApp, como eu ligo às 5 horas da manhã. Tem sempre alguém acordado nessa hora para falar comigo.
Mas no momento que eu decido não ligar o WhatsApp e eu decido orar, o que vai acontecer? É uma decisão que eu estou colocando o meu tempo a favor da minha espiritualidade, a favor de Deus. O que significa dizer que vai ter um resultado. Porque se eu não preparo um caminho para esse relacionamento, como eu vou ter esse caminho? Se todo dia eu não estou buscando o Senhor para saber, Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, como é que eu posso lidar com isso? Conversando com Deus. Você já viu gente que conversa sozinho? Quem já viu? Você achou que a pessoa é maluca? A pessoa fica falando e ela mesma responde? Hein? Você já viu gente maluca assim? Hein? Assim? Começa assim, você fica falando dentro de você com Deus, e aí Deus te responde, mas como? Aí você mesmo responde. E aí fica aquela conversa meio maluca, não é isso? Deus fala assim, quem já falou com Deus sabe que Deus fala assim, não é? Uma coisa meio assim, uma voz dentro de você, uma coisa tão forte dentro de você que Deus fala com você. Talvez Deus fale com você de forma diferente, Deus pode falar através dos versículos da Bíblia, te dando, principalmente se você memoriza versículo, é incrível. Quando você está memorizando o versículo, Deus faz você lembrar de um versículo e aquela palavra é justa para tirar você daquela situação. Então, seja como você consegue traduzir Deus na maneira como Ele está te mandando a mensagem naquele momento, aprenda os sinais de Deus, aprenda a linguagem de Deus com você. Fique em silêncio. Busque Deus. Preste atenção. Deus está falando com você.